Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Pense bem, viva melhor. Pense no triunfo daquele que enfrentou a morte, para que tivéssemos vida. Pense naquele que nos concedeu dons e nos convida a viver em plenitude, uma vida plena de sua presença. No trecho que lemos, o verso 8 começa dizendo: por isso, ou seja, ele serve como aplicação ou explicação do verso 7, que fala da responsabilidade do discípulo conforme a medida da graça repartida por Cristo, como nós vimos na meditação anterior. Então, ele abre um parênteses naquele momento para explicar também o verso 8, porque primeiro ele fala do triunfo de Cristo e depois ele vai explicar como isso aconteceu. E a alusão à descida nas profundezas da terra provavelmente se refere àquela descida do céu à terra, quando ele fez e veio a esse mundo, se fez carne e habitou entre nós. Esse é um mistério de Deus. Como ele fez isso? Bom, esta é uma explicação satisfatória para esse momento. Nós podemos olhar para esse momento e entender que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um mistério profundo e provavelmente Paulo está se referindo a esse momento. Agora, a identidade daquele que sofreu humilhação na terra, mas que foi exaltado no céu, é ressaltada no verso 10, quando ele diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então faz muito sentido nós pensarmos que aquele que desceu às profundezas da terra se refere ao momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta exaltação, ela preenche o grande propósito de Deus. Qual é? Deus deseja encher todas as coisas, dar sentido a todas as coisas, dar vida em plenitude àqueles que o seguem, que o servem. Isso nos chama a viver uma vida plena em Deus,
plena de sentido, plena de significado, plena de sua presença, pois ele é aquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, nós podemos afirmar nesse momento que, estando em Deus, não há derrota. Ou nós ganhamos, vencemos, ou aprendemos. Mas não há derrota, porque Deus ele preenche todos os espaços vazios em nossa vida quando nós nos unimos a Ele e ao seu propósito. Bom, Paulo afirma que Cristo nos proporciona graça baseada em sua capacidade de concedê-la. E sabemos que ela é infinita e preenche todos os espaços do nosso ser. Quanto mais você e eu compreendemos a graça de Deus, mais somos preenchidos por Deus. Cristo age assim a fim de que possamos ser o oitavo fator operante da unidade. No verso 7, ou melhor, nos versos 4 a 6, nós vimos 7 aspectos da unidade. E o discípulo é o oitavo fator operante na preservação da unidade. Isso nos traz, então, responsabilidade. Ele possui autoridade, ele, aquele que desceu do céu, e ele nos dá a oportunidade de nele vencermos todos os desafios, pois ele nos enche com a sua presença e nos dá significado, plenitude em toda e qualquer circunstância. Então, Paulo afirma que, por causa dessa capacidade que Cristo tem de conceder a sua graça, de preencher a nossa vida, e sabendo que isso é infinito e que ele preenche todos os espaços do nosso ser, nós ganhamos com isso a responsabilidade, como já falamos, da preservação da unidade. Ele possui autoridade e tem desejo de conceder tudo isso a nós. E por isso ele nos concedeu dons em vista de sua missão completada na terra e sua volta ao Pai. Mas lembra, ele não nos deixou à mercê desse mundo, mas nos concedeu o seu Espírito, a presença do seu Espírito, para nos conduzir em triunfo. A unidade é impossível em bases humanas, pois a unidade foi feita pelo Espírito no vínculo da paz. Lembre-se que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas fomos justificados por Jesus e agora temos paz com Deus por causa dele. Quando nós refletimos sobre isso e compreendemos melhor a graça de Cristo, tudo se torna possível. A graça concedida nos ensina a dar para que todas as coisas desejadas por Cristo possam se cumprir. Do mesmo modo que recebemos, nós também nos dispomos a dar essa graça àquele que cruza o nosso caminho. Cristo escolheu graciosamente operar através do seu povo e o equipa para essa tarefa através da graça oferecida a nós. Cristo não torna apenas, então, a unidade possível, mas a sua generosidade a torna prática e real para o seguidor de Jesus. Sendo assim, vamos assumir nossa responsabilidade como parte integrante da unidade feita por Jesus. Afinal de contas, em João 17, ele fez a seguinte oração, versos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, os apóstolos naquela ocasião.
rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como é que o mundo vai conhecer o povo de Deus? Através da unidade, da união desse povo. Olha a grande responsabilidade que temos de preservar a unidade. É um privilégio para nós sermos o povo de Deus, mas é também uma responsabilidade muito grande, pois temos que preservar aquilo que foi feito com muito esforço por Deus. A unidade. Nós não estabelecemos a unidade e não fazemos a união, mas temos que preservar o que foi feito por Deus, pelo sangue de Cristo. E quando foi que Deus fez essa unidade? Quando nosso Senhor foi morto na cruz. E naquele momento Deus estava reconciliando consigo o mundo. E à medida que o mundo vai se rendendo, convertendo, temos a responsabilidade de preservar, com muito esforço, essa unidade. Foi colocado pelo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a nos ensinar essa grande responsabilidade que foi colocada em nossas mãos, por causa da vocação que ele mesmo nos concedeu. Devemos viver de tal modo que Cristo seja visto em nós. Portanto, devemos nos valer do poder que atua em nós, por meio do Espírito, sem o qual não pode haver sucesso e com o qual não haverá fracasso. Se você não tem se esforçado para manter a paz e a unidade no meio do povo de Deus, então você não é discípulo de Jesus. Pois os verdadeiros discípulos vivem e preservam a unidade. Pois Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem não se esforça para preservar a unidade, mas vive dividindo o povo de Deus, não está seguindo a palavra de Jesus, que orou pela unidade. Portanto, não é seu discípulo. Então, pense bem, viva melhor. Pense no triunfo daquele que enfrentou a morte para que tivéssemos vida. Pense naquele que nos concedeu dons e nos convida a viver em plenitude e na preservação da unidade no meio do seu povo. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você seja um elemento de preservação da unidade feita pelo Espírito. A tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além